Páscoa, dar ou não dar chocolate? Isso é de Deus ou isso não é de Deus? Afinal, como tratar sobre esse assunto de uma forma intencional com as nossas crianças? Você já se pegou confusão a respeito desse tema? Eu já. Eu sou Viviane Gonçalves e esse é um bate-papo com vocês, papais e mamães. Primeiro vamos analisar assim, apesar de eu estar falando com um público cristão, nós sabemos qual é o verdadeiro sentido da Páscoa, não é mesmo? Nós temos que entender que os nossos filhos não vivem numa bolha, ou seja, constantemente eles estão sendo estimulados pelas mídias, ligando a Páscoa com ovos de Páscoa, chocolates e afins. E por mais que nós sejamos seletivos com quem eles assistem, com quem eles frequentam, eventos que eles vão, apesar de agora nós estarmos em período de quarentena, né? Com exceção a esse momento atual, ano ou outro nossas crianças chegam ali com as orelhinhas de coelho da escola e tudo mais. Então, por mais que nós sejamos seletivos, as nossas crianças constantemente estão sendo estimuladas a esse respeito. Então, isso é um fato. Mas como nós podemos ser intencionais e reverter tudo isso? Porque o mundo está vindo com uma ideia distorcida e nós temos que reverter tudo isso para a glória de Deus. Então comece a conversar com a sua criança. Fale, olha, está chegando a Páscoa, aí estão falando de ovos de Páscoa, de chocolate, mas você sabe qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Fale para ela que na Bíblia já fala da Páscoa há muito tempo. E aí você começa contando a história sobre o Egito, né? Que a Páscoa começou ali, quando o povo de Israel recebeu o livramento de Deus, né? Ali na saída do Egito, que houve 10 pragas sobre o Egito, você detalha sobre essas pragas, e a 10ª praga era a respeito da morte dos primogênitos. E ali Deus deu a ordem para eles pegar um cordeiro perfeito, sem mancha, né, sem defeito nenhum, perfeito, ele tinha que ser perfeito, e o sangue desse cordeiro seria ungido às portas, os umbrais das portas, e ali eles receberiam o livramento, porque o espírito da morte iria passar, e a casa que estivesse com o sangue nos umbrais da porta, estivesse ungida com este sangue, ali o espírito da morte não iria entrar. Então veio essa 10ª praga, os primogênitos do povo do Egito morreram, e ali eles foram libertos do tempo de escravidão no Egito e foram rumo à terra de Canaã. Então eles começaram a celebrar a Páscoa por conta disso. Você explica de uma forma mais detalhada para que a sua criança entenda. Tem que fazer sentido para ela, assim como a palavra de Deus nos diz, inculcar na cabeça da criança, para ela realmente entender qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. Não demonizando o chocolate, o coelho ou qualquer coisa, mas ela realmente entender como o Espírito Santo explicando para ela, né, e ministrando no coração dela o que é certo e errado. Mas afinal, se a Páscoa é isso, ou de onde surgiu o coelho, se o coelho não põe ovo, o que tem a ver, como que surgiu isso? Então, no mesmo tempo que o povo de Deus celebrava a Páscoa, também existia uma festa pagã relacionada ao coelho. Então daí surgiu a parte do coelho, porque o coelho simbolizava a fertilidade, porque ele, né, se procria muitas vezes, né, ele se procria rápido. Então daí surgiu a questão do coelho. E ali também, nessa mesma época, com esse costume pagão e tudo, era na época da colheita, que acontecia na época da primavera, não tinha aquela época da colheita, então eles colhiam e tinha uma nova plantação. E ali eles tinham o costume de colocar ovos de galinha mesmo, simbolizando um renascimento, né? Porque dentro do ovinho sai um pintinho, então é um renascimento, uma nova vida. Então eles tinham o costume pagão, de fazer essas plantinhas antes da nova plantação, para trazer prosperidade, para trazer renascimento, aquela coisa tudo que eles acreditavam. E aí isso acontecia na mesma época da celebração da Páscoa. E a história foi passando, a história foi acontecendo, veio o Senhor Jesus, que morreu na cruz por amor a nós, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados e hoje nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. E aí essas mesmas pessoas com esses costumes pagãos viram o que aconteceu com Jesus, viram a morte de Jesus, viram que o sangue de Jesus foi derramado e nós recebemos vida, houve esse renascimento, e essas mesmas pessoas ligaram a questão da morte de Jesus com o renascimento ali do pintinho, né? Então eles ligaram a morte de Jesus com esse costume dos ovos. Então eles fizeram o quê? Começaram a pintar ovos, não plantaram mais na terra, começaram a pintar e dar para as outras pessoas, simbolizando
o renascimento, simbolizando o renascimento. E posterior a isso, alguém teve a brilhante ideia de, em vez de dar ovos de galinha, dar ovos de Páscoa. E ali juntaram tudo isso, a questão do coelho, do ovo, do renascimento. E aí o mercado abraçou isso e hoje está forte da forma como está. A princípio, era para estar ligado, sim, à morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que nós sabemos que ficou tão enraizado e forte esse negócio, essa questão do coelho, que a parte de Jesus ficou esquecida, mas nós sabemos qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. Só que a sua criança não sabe, por isso você tem que reavivar isso dentro dela, que quem morreu na cruz não foi o coelho, quem morreu na cruz foi o Cordeiro perfeito, sem mancha, livre de pecado algum, que morreu por algum povo pecador, não merecedor, que somos nós, e hoje nós temos vida e vida com abundância através do que foi feito na cruz. Então você tem que conversar com a sua criança e trazer isso de uma forma que ela entenda, numa linguagem clara para ela, seja um canal de bênção na vida da sua criança e que a sua criança seja canal de bênção para a vida de outras pessoas, né? Não se trata do chocolate, mas através do chocolate você pode dar um cartão falando de Jesus, falando: olha, Jesus é a nossa Páscoa, nós celebramos a morte e ressurreição de Cristo nesta Páscoa. Que esse amor possa te alcançar e te inundar e que você possa ser livre, porque se hoje nós estamos aqui é porque alguém lá atrás nos amou primeiro e foi capaz de dar a sua vida por nós. Não foi só por mim, mas foi por você também. Que a sua Páscoa seja repleta do amor de Deus, porque é disso que se trata, o amor de Deus através de Jesus na cruz, e que você e a sua criança sejam um canal de bênção na vida de outras pessoas. Jesus é a nossa Páscoa!